Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo a gente. Esse aqui é mais um episódio do É Política Uai, o seu podcast de política, para entender um pouco melhor como funciona a política do seu estado, da sua cidade. E hoje a gente está com uma participação muito especial, né? Eu também estou muito feliz de estar aqui. Primeiramente, vou apresentar o Rodolfo para vocês, né? Que vocês estão cansados de ver ele aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais uma vez aqui para a gente dialogar um pouquinho sobre os rumos do país aí, né? E o convidado de hoje dispensa apresentações, né, Rodolfo? A gente está aqui com ele que já foi 3 vezes senador pelo estado de São Paulo, já foi vereador, deputado, enfim, tem uma longa trajetória na política aí brasileira. O nosso vereador Eduardo Suplicy. Tudo bem, vereador? Boa noite. Muito bem, obrigado. É uma satisfação conversar com vocês da Universidade Federal de Minas Gerais, Elton Vieira Fernandes Júnior e Rodolfo Pereira Guedes, do curso de Gestão Pública da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, vamos lá. A gente sabe que a sua trajetória, né, ela foi marcada pela essa luta pela renda básica, não só em períodos emergenciais, como foi a pandemia de 2019, começou em 2019, né, mas desde sempre o senhor é um dos entusiastas, das pessoas que defendem essa luta por uma renda básica para todas as pessoas. E com a pandemia do coronavírus, né, isso tudo veio à tona de novo, essa discussão. Vários países já adotaram esse tipo de medida como praxe, né? E recentemente a gente tem visto no Brasil, vereador Suplicy, que a pobreza ela tá voltando, sabe? As pessoas têm voltado a estar num nível de renda onde elas não conseguem nem se alimentar. De acordo com dados que a gente obteve na Fundação Getúlio Vargas, agora em maio de 2021, de agosto de 2019, né, até abril do ano que a gente está, a gente já identificou que o número de pessoas na linha da pobreza no Brasil aumentou mais de 3 vezes. Como é que o senhor acha que a interrupção do auxílio emergencial colaborou com esse processo? E como que você acha que a gente pode tentar amenizar isso de alguma forma? Eu acho que é importantíssimo que digamos ao presidente da República, ao seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que, afinal de contas, quando venceu as eleições, o presidente Jair Bolsonaro levantou o braço e disse: eu juro perante Deus e o povo brasileiro cumprir a Constituição. A Constituição brasileira, no seu artigo 3º, fala que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E, então, as diretrizes de políticas econômicas e sociais que estão sendo colocadas em prática não estão contribuindo para bem atender tais objetivos. E nós coloquemos em prática aqueles instrumentos de política econômica e social que signifiquem a elevação do grau de justiça na sociedade, para que, então, possa haver efetiva paz, muito menor criminalidade e muito maior grau de solidariedade. Para elevar o grau de justiça na sociedade, precisamos, por exemplo, prover a melhor qualidade de educação para todos os meninos e meninas, todos os jovens, para os adultos que não tiveram boas oportunidades de educação quando eram crianças, à luz dos ensinamentos do nosso querido professor Paulo Freire. Também prover a melhor qualidade de assistência à saúde pelo Sistema Único de Saúde na cidade e no campo, e em todos os bairros de cada cidade,
de Belo Horizonte, de todas as cidades mineiras. Também, num país ainda onde a estrutura da propriedade fundiária é tão desigual, realizar mais depressa a reforma agrária. Também promovermos mais e mais estímulos às formas de economia solidária, a formação das cooperativas, à luz dos ensinamentos do nosso querido professor Paul Singer. Também estarmos expandindo as oportunidades de microcrédito, se provendo a quem não tem patrimônio quantidades modestas de crédito que possibilitem a estas pessoas realizarem atividades produtivas e que lhes permitam uma vida digna e também o pagamento daquela dívida em 12 ou 24 prestações modestas a taxas de juros módicas, à luz dos ensinamentos do Prêmio Nobel da Paz Muhammad Yunus, que criou o Banco do Vilarejo, o Grameen Bank, ali em Bangladesh, e que esteve diversas vezes no Brasil estimulando que tanto os bancos públicos quanto os bancos privados aumentassem as oportunidades de microcrédito. E daí temos as formas de transferência de renda. No Brasil, temos diversas, como as do sistema previdenciário, o benefício da prestação continuada, o seguro-desemprego, o salário-família, o abono salarial e o Bolsa Família, e agora o auxílio emergencial. Mas, mais e mais, nós precisamos aperfeiçoar, unificar estas formas de transferência de renda e chegarmos à renda básica de cidadania incondicional e universal, toda e qualquer pessoa. Mas como assim? Vamos pagar uma renda básica até para o Elton Vieira Fernandes Júnior, ao Rodolfo Pereira Guedes, ao Pelé, à Xuxa, até para o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes, e para o mais bem-sucedido empresário mineiro e brasileiro, sim, para o Eduardo Suplicy também. Só que os que temos mais, vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. A ninguém será negado. Que vantagens há em relação a tais programas como os que eu mencionei, que têm condicionalidades de níveis de renda e condicionalidades relacionadas à educação e à saúde? Primeiro, eliminamos qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, isto é, na carteira de trabalho assinada, ou em qualquer atividade que façamos. Se, por exemplo, uma mãe toma conta das crianças da vizinha e no dia seguinte recebe um trocado, faz um pagamento na feira, não precisa declarar. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: olha, eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o chamado fenômeno, eliminamos também qualquer estigma ou sentimento de vergonha, mais que isso, o fenômeno da dependência que acontece quando você tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir: vou ou não iniciar esta atividade que vai me render este tanto, mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego.
mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Ah, mas será que não vai estimular a vagabundagem? O que é que nós vamos fazer com essas pessoas? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, todos nós amamos realizar uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. Mulheres e homens, as mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, na madrugada, com todo carinho e amor. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando da boa alimentação e desenvolvimento de nossas crianças, com toda atenção. Quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa atenção, lá estamos. Nas igrejas de todas as denominações, nas associações de bairros, nos centros e diretórios acadêmicos aí da Universidade Federal de Minas Gerais, quantos de nós não realizamos uma série de tarefas porque nos sentimos úteis perante a comunidade? A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que tem a propriedade de uma fábrica, de um banco, de uma loja, de uma propriedade imobiliária, de um título financeiro, esta pessoa tem a possibilidade de receber os rendimentos do capital na forma de lucros, juros, aluguéis, mas então por acaso, para receber lucros, juros e aluguéis, essas pessoas têm que demonstrar necessariamente que estejam trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam frequentando a escola? Não. Então, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos da riqueza comum de nossa nação? É uma questão de bom senso. Inclusive, né, vereador, a gente já tem visto que tem diversos estudos que mostram que os países que implementaram essa renda básica tiveram bons resultados e que, apesar de ter ocasionado o fato de muitas pessoas terem parado de trabalhar um pouco, mas eles pararam de trabalhar, de acordo com os estudos, por boas intenções, né? Teve gente que parou de trabalhar para voltar a estudar, ou teve gente que parou de trabalhar para poder cuidar dos filhos. Então, acaba que aumenta um pouco da ociosidade, assim, né, entre aspas, mas dá um retorno interessante, porque a pessoa não está parando de trabalhar para ser sustentada pelo Estado, para virar uma vagabunda, nada disso. Mas ela está tendo condições de mudar um pouco a rota, né? Pode falar, eu queria adicionar mais uma questão aí, senador. Quando surgiu o auxílio emergencial, né, as regras elas eram tão complexas e tão difíceis que pouca gente sabia como funcionava. Então, alguns alunos de gestão pública da nossa universidade, eu, o Elton e mais alguns colegas, a gente foi tentar tirar para o povo, para ficar mais fácil, quais que eram as regras, né? Porque os decretos eram muito complexos e as pessoas não sabiam como acessar. Então, a gente criou uma página no Instagram justamente para conversar e tentar deixar para o povo, de uma forma mais clara, como que funcionava o auxílio, né? Porque muita gente não sabia e talvez a pessoa ela é tão miserável que ela não tem acesso ao conhecimento de saber que ela tem o direito daquilo, né? Então, você tirar a condicionalidade de um programa como esse é muito importante. Facilitar muito, né? Vai facilitar muito Vocês já estiveram no lugar do mundo onde, dividindo uma renda igual para toda a população, já foram lá fazer um trabalho de conclusão do seu curso? Já se programaram para ir até lá? Não, ainda não. Posso sugerir? Claro. No início dos anos 60,
o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como existem tantas no litoral brasileiro, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Boa parte da população ainda era pobre. Então, disse o prefeito aos seus concidadãos: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto contra enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, isso foi na vila de Bristol Bay, deu tão certo que 10 anos depois, aquele ex-prefeito agora foi eleito governador do estado do Alasca e, ao final dos anos 60, no Alasca, se descobriu enorme reserva petrolífera, como nós na camada pré-sal do Atlântico. E então, este agora governador Jay Hammond, em 1976, disse aos seus 300 mil habitantes de então, hoje são 750 mil, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais, como o petróleo, para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então aqueles 25% dos royalties passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca, em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais. Podem ver no site do Alaska Permanent Fund as ações da Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, de 200 empresas brasileiras. Portanto, nós contribuímos para que isso exista lá, e empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje mais de 66 bilhões de dólares. Vamos supor que vocês, Elton e Rodolfo, estivessem residindo no Alasca desde que há um ano ou mais, única exigência. Entre 1º de janeiro e 31 de março, vocês teriam preenchido um formulário, uma página só. Eu sou Elton Fernandes, eu sou Rodolfo Pereira, aqui em tal endereço. Se eu viajei no ano passado por tal qual motivo, estou aqui de volta. Responde por seus filhos até 18 anos, por elas, e eles recebem igual para cada pessoa. Trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual o seu patrimônio ou rendimento mensal. Poucas perguntas adicionais, 2 pessoas testemunham, essa declaração é verdadeira. Se vocês tivessem assim procedido, lá residindo no Alasca, desde 82, vocês teriam recebido primeiro 300, depois 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, então, quando foi lá para cima, foi 3.200 e tantos dólares por pessoa. No ano passado, foram cerca de $1.000 por pessoa, pelo direito de todos os seus habitantes participarem da riqueza comum do estado do Alasca. Consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, Alasca e Utah, um pequeno estado norte-americano, ambos com coeficiente Gini de 0,42, são os 2 estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança propor o fim deste sistema. Então,
Vocês podem também, depois do Alasca, ir até Macau, ali uma ilha que... Não, Macau, uma cidade que foi colônia da República, colônia de Portugal na China, não é? E vocês sabem que quando Mao Tse-tung venceu e formou a República Popular da China, e absorveu todas as ex-colônias europeias, menos Hong Kong, que ficou por muitos anos do Reino Unido, e Macau, por muitos anos, de Portugal. Mas, em 1999, Macau foi transferido para a República Popular da China, todavia, num acordo com Portugal, com uma legislação autônoma que permitiu que lá pudesse haver cassinos, que tiveram enorme desenvolvimento, a ponto de Macau hoje ter mais cassinos do que Las Vegas, que é tão conhecida por seus cassinos. Macau recebe cerca de 30 milhões de turistas por ano, de todo o mundo, e eis que em 2006 aconteceu em Macau uma forte tensão social, e então os seus administradores e legisladores resolveram separar daí para frente 6% dos cassinos, hotéis, restaurantes, comércio e tudo para um fundo que passou a pagar a cada residente permanente de Macau cerca de, primeiro, em 2008, foi 4 mil patacas, foi aumentando. No ano passado, 10 mil patacas, que significam... Lá em Macau, então, cada cidadão permanente está recebendo equivalente a 10 mil patacas, cerca de $1.240 por pessoa por ano. Pai, mãe, 3 crianças, dá mais de 6 mil, que dá mais de $500 por mês por habitante. Então, são duas experiências notáveis. No ano passado, em 2019, eu passei 8 dias no Quênia, na África, e lá está havendo uma experiência formidável de se pagar uma renda básica aos adultos de 18 anos ou mais, e isso em função da organização que se chama Give Directly, dando diretamente. E então, essa instituição que está pagando isso, e eu fui com a Mônica Dallaire visitar as famílias nas vilas rurais pobres do Quênia, cada adulto recebendo, homem e mulher, 20 por mês. Nós perguntamos, quando vocês passaram a receber a renda básica, começaram a trabalhar mais ou menos? Muito mais, porque pudemos adquirir lá um pedaço de terra maior, ou alguns instrumentos de trabalho para a nossa agricultura, produzir legumes, verduras, etc., ou para pescar mais no lago aqui perto, ou para comprarmos uma motocicleta para o transporte de pessoas e assim por diante. E teve muita diferença no comportamento dos homens e das mulheres. As mulheres passaram a se sentir com muito maior autonomia e liberdade e serem respeitadas, a ponto de a violência doméstica contra a mulher diminuiu em 51%. Também na Finlândia houve experiências por 2 anos se pagou 560 euros
por pessoa sorteada para fazer essa experiência. Em Stockton, uma cidade da Califórnia, está se fazendo. E vocês já foram à cidade brasileira que está começando a experiência da renda básica de cidadania para fazer o trabalho de vocês? Já estiveram lá, não? Senador, era essa justamente a pergunta que eu ia fazer agora, que é sobre Maricá. Acredito que o senhor esteja falando. Exatamente. Já estiveram lá, não? Nunca estive em Maricá, mas tenho muita curiosidade em conhecer, e justamente a pergunta que eu ia fazer para o senhor era justamente essa. O senhor elencou aí uma série de experiências, né, como a do Alasca. Maricá também é uma cidade que recebe muitos royalties do petróleo, se eu não estou enganado, né? E tem uma moeda social que é distribuída ainda com algumas condicionantes, porque eles não conseguem atender toda a população, né? Eles atendem 40 mil habitantes, a cidade tem cerca de 170 mil. E a pergunta era justamente essa: como é que a gente pode aproveitar a experiência de Maricá, né, para implementar a renda básica de cidadania, que já é lei, né? A renda básica de cidadania já é lei desde 2004, mas ela tem um entrave que é orçamentário, né? Ela cita no corpo da lei que a instituição ela vai ser gradual e baseada em disponibilidade orçamentária, né? Como que a gente utiliza essas experiências que o senhor elencou, a experiência de Maricá também, né? E como que a gente implementa um programa de renda básica de cidadania no Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem, além dessa emenda do teto de gastos, né? A emenda 95, que limita os gastos e investimentos no país. Como que a gente consegue fazer essa implementação da renda básica de cidadania no país? Caros Rodolfo e Elton, eu recomendo que vocês façam uma visita a Maricá, tá bom? E podem falar lá com o Fabiano Horta, que é o atual prefeito, com o Washington Quaquá, que foi o prefeito ambos do PT, que iniciou Sabe que em 2015 eu participei de uma conferência sobre direitos humanos aqui em São Paulo e estava presente o então prefeito Washington Quaquá do PT. Terminei a minha palestra sobre a renda básica de cidadania. Washington Quaquá falou: eu quero aplicar em Maricá, e apresentou o projeto de lei para instituir gradualmente em Maricá. Começou em 2016 com 10 mumbucas, que é a moeda social de lá, equivalentes a 10 mumbucas, R$1 uma mumbuca. Em 2017 foi 20 mumbucas. Em dezembro de 2020 já era 130 mumbucas por mês para todas aquelas pessoas que estivessem em famílias que ganham até meio salário mínimo no cadastro único. E então são essas 42.500 pessoas, um quarto praticamente da população de 162 mil pessoas, que nessa época de pandemia estão recebendo 300 mumbucas por mês. Está definido que, quando acabar a pandemia, será de pelo menos 170 mumbucas por mês, e até 2024, bom, até o final desse ano vai aumentar de 42 mil para mais de 60 mil pessoas, mas até 2024, todos os habitantes de Maricá, ali residentes há 3 anos ou mais, estarão recebendo a renda básica de cidadania, que, portanto, vai se tornar universal e incondicional ali em Maricá. E eu quero estimulá-los a fazer o seu trabalho de conclusão de curso, falando do Alasca, de Macau, do Quênia, e da Finlândia e de Maricá, tá bom? O que vocês acham? A ideia é boa, viu? Eu acho que é um bom tema, assim. A gente ainda está aí finalizando essa ideia do que fazer de conclusão de curso. Eu acho que esse tema do auxílio pegou muito para a gente, que a gente esteve muito conectado com essas pessoas que estavam procurando tirar dúvida, né? Saber como funcionava o auxílio. E
E a gente vive em bairros periféricos aqui da cidade, e a gente viu que o dinheiro na ponta, na mão de pessoas que recebem pouco, né? Muitas pessoas aqui no meu bairro, elas recebem um salário mínimo ou menos, porque às vezes a mulher tem 3, 4 filhos, não tem condição de trabalhar fora com horário cheio, né? Fazer 8 horas, então ela trabalha ali no mercadinho, ela trabalha meio período, e a gente viu como que o comércio aqui do bairro ele permaneceu aquecido enquanto o auxílio estava funcionando. Então, eu acho que é um tema bem interessante da gente trabalhar mesmo. E quando é que começou na história da humanidade a renda básica de cidadania? Por favor. Agora, você pegou a gente, hein? Tem um ditado aqui em Minas, o senador, que fala assim: agora o senhor apertou a gente sem abraçar. Como? Tem um ditado popular aqui de Minas, que quando alguém não sabe a resposta para uma pergunta, a gente fala assim: agora você me apertou, mas sem me abraçar. E quando vocês saíram de casa pela última vez, como é que foi? Saíram pela janela? Pela porta, Não, né? Pela porta. E vocês já leram o meu livro, Renda de Cidadania, a saída é pela porta? Ainda não. Tá aqui na fila. Olha, 520 anos antes de Cristo, o mestre Confúcio, no livro das explicações e das respostas, observou que a incerteza é ainda pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa senão pela porta? É uma questão de bom senso. Se quisermos construir uma sociedade civilizada e justa, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta é instituirmos uma renda básica de cidadania. 300 anos antes de Cristo, em Política, o filósofo Aristóteles diz que a política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Qual é a palavra mais citada no Antigo Testamento em hebraico? Me ensinou o Rabino Henry Sobel, é tzedakah, T-Z-E-D-A-K-A, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade, que era o grande anseio do povo judeu, como também o é do povo palestino. Então, no livro do Êxodo, de Deuteronômio, de Esaú, de Jacó, de Davi, sempre está a palavra tzedakah. Não é à toa que, nos seus seminários, muitas vezes, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, começa pela leitura do Êxodo, para lembrar da luta pela terra prometida, pela reforma agrária, por justiça na sociedade. Se nós formos ao Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, está que eles venderam e juntaram todos os seus bens de tal maneira a prover a cada um de acordo com a sua necessidade. Se nós formos ver as parábolas de Jesus, como as do Senhor da Vinha, ele diz que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um combinou aquilo que ambos consideravam justo, começou a fazer o pagamento pelo último que ali havia chegado. Quando pagou ao primeiro, este lhe perguntou: mas como assim? O senhor está me pagando o mesmo que ao último que aqui chegou? Eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que exatamente o que ambos consideramos justo e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família? Se formos observar os ensinamentos de Maomé, dos seguidores do islamismo, como os 4 califas que escreveram o livro dos Hadis, Omar, o segundo deles, diz:
toda aquela pessoa que tem um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que têm pouco ou nada têm. E se olharmos os ensinamentos do budismo, como de Dalai Lama, em uma ética para o novo milênio, ele diz: se for para admitir o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Podemos seguir um pouco mais adiante na história e nos encontrarmos com um grande pensador denominado Thomas More, que em A Utopia escreveu, no livro primeiro de A Utopia, há um diálogo do cardeal Morton com diversos personagens sobre a pena de morte que, instituída na Inglaterra, não havia colaborado no início do século XVI para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E eis que, então, o viajante português Rafael Itlodeu em grego é um contador de histórias, observou muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica, um tratado de sobrevivência para os pobres, onde, pela primeira vez, propõe a garantia de renda para as pessoas. Portanto, Thomas More é considerado um dos pensadores ao longo da história que também fundamentou o direito à garantia de uma renda para todos. E se nós também podemos encontrar outro Thomas Paine, P-A-I-N-E, que em 1795, para a Assembleia Nacional da França, escreveu Justiça Agrária, que está reproduzido em 20 páginas no meu livro Renda de Cidadania, A Saída pela Porta, onde Thomas Paine diz que a pobreza é algo que tinha a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele havia estado antes da independência, não enxergara também a pobreza quanto nas vilas e cidades europeias. Então, por que razão? Porque na América a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava como de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitorias na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade, mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável de todos participarem da riqueza comum da nação. Eu pergunto se vocês estão me ouvindo, porque saiu a imagem de vocês. Estamos sim. Estamos ouvindo sim, pode continuar. Tá bem. E, então, em 1848, Karl Marx escreveu o Manifesto Comunista com Friedrich Engels, e mais tarde os volumes de O Capital, e mais tarde, em 1875, a crítica ao programa de Gotha, onde ele diz que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder inscrever como lema de sua bandeira na sociedade 12 palavras em inglês, que John Kenneth Galbraith, o grande economista na era da incerteza, observou que tiveram um efeito ainda
mais revolucionário do que os volumes de O Capital. Certo dia, eu estava fazendo uma palestra para as comunidades eclesiais de base lá na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, então presidida pelo saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida. E quando eu terminei, depois de ter citado tantos filósofos e economistas em defesa da renda básica, o Dom Luciano Mendes de Almeida, saudoso defensor dos direitos humanos, disse a mim: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. E eu achei tão bela essa segunda epístola que eu sempre cito São Paulo e Karl Marx, porque São Paulo diz que todos nós deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. E tantos foram os filósofos, depois, no século XX. Bertrand Russell, em Os Caminhos para a Liberdade, uma reflexão sobre o fascismo, o anarquismo, o sindicalismo, o socialismo, os grandes movimentos que abalaram a Europa antes da Primeira Grande Guerra Mundial. Ele, depois de examinar estes movimentos, chegou à seguinte conclusão: o meu plano é exatamente esse. Cada pessoa precisa ter o direito a receber o necessário para a sua sobrevivência, e daí para frente, cada um vai receber aquilo que estiver de acordo com a sua produção, talento, criatividade e dedicação, mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. E daí para frente, tantos foram os filósofos economistas. Aqui está uma publicação, Basic Income Today, the Universal Basic Income News, de 9 de dezembro de 2009, que fala de 11 laureados com o Prêmio Nobel da Economia e da Paz que defendem a renda básica universal, como Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz de 1984, Robert Solow, Prêmio Nobel de Economia de 87, Amartya Sen, de 98, Vernon Smith, 2002, Daniel McFadden, de 2000, Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz, de 2006, Peter Diamond, Prêmio Nobel de Economia, 2010, Christopher Pissarides, 2010, Angus Deaton, 2015, Abhijit Banerjee e Esther Duflo, Nobel de Economia de 2019, um número crescente de economistas no mais largo espectro tem defendido a renda básica de cidadania. Qual é? O Amartya Sen a gente cita muito aqui, senador, na Universidade de Minas Gerais. Ele é bem famoso, o pessoal gosta bastante de discutir ele, mas te interrompi, pode continuar ou a gente emenda a próxima pergunta? Vocês gostam muito do Amartya Sen? Sim. Tanto nas aulas de gestão pública, o pessoal da economia da FACE, né, que é a Faculdade de Ciências Econômicas aqui da UFMG, também estuda bastante. Eu achei curioso quando o senhor citou esse acontecimento com o bispo lá na CCBB, quando o senhor fala que não precisa citar tantos economistas ou filósofos, que só citar o apóstolo São Paulo já seria bastante interessante, porque acaba que a gente consegue trazer uma ideia complexa, mas de maneira mais simples, né? Aqui em BH, quando a gente comentou com o pessoal que a gente ia entrevistar o senhor, muita gente começou a falar do rap, né? Do hip hop, perguntando sobre o Racionais, sobre um monte de coisa, porque o rap também é um exemplo, né, de um estilo musical onde a gente consegue ver essa demanda por justiça social, né? A gente vê que tem bastantes vídeos do senhor em show do Racionais, show do Facção Central, outros grupos de rap,
Aqui em BH a gente tem o Djonga, né, que é muito famoso, inclusive no último álbum, no penúltimo álbum que ele lançou, ele coloca uma frase que ficou bem famosa, que ele fala assim, Deus entregando com uma mão a gente divide com a outra, que mantendo uma livre a gente recebe mais, e sempre nessa demanda por justiça social. E eu, como entusiasta de rap também, eu sinto que o rap ele faz esse trabalho de colocar em discussão social mesmo o que a política está fazendo, sabe? Meio que de traduzir isso, ou colocar de maneira mais simplificada. Como é que você enxerga o rap nesse trabalho todo? Como é que foi para o senhor tá junto com o Mano Brown, com Racionais e tal? E como é que a gente pode fazer essa dobradinha hoje, sabe, entre política e cultura para promover um debate bacana? Então, vamos ligar o Amartya Sen com o Mano Brown, tá bom? Qual é a maior vantagem da renda básica de cidadania? É do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, de que nos fala Amartya Sen em Desenvolvimento como Liberdade, quando ele ressalta que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos na sociedade. Ele lembra de quando ele era menino, morava na Índia, seu pai era um ótimo professor, ele morava numa boa casa. Certo dia, brincando no jardim de sua casa, eis que, de repente, entrou um homem gritando por socorro. Havia sido esfaqueado nas costas. Ele chamou para o seu pai, que logo veio, e acompanhou seu pai, levando aquele homem cadermia para o hospital. No caminho, ele disse: bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão neste bairro encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Ao chegar no hospital, Cadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. E então, conclui Amartya Sen, tipicamente este homem não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Para aquela mulher que, às vezes, aí em Belo Horizonte ou aqui em São Paulo, lá no Parque da Luz, não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, resolve vender o seu corpo, e eu estive lá no Parque da Luz com elas e conversei bastante, me deram razão, ou para aquele rapaz que, não tendo alternativa para ajudar no orçamento da sua família, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do Mano Brown, dos Racionais MCs, do Homem na Estrada, que recomeça sua vida, sua dignidade, sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. Para esta pessoa, para esse jovem, para aquela mulher, o dia que houver para si e para cada membro da sua família o suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso aceitar essa única oportunidade que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora posso guardar o tempo. Quem sabe, como o Elton e o Rodolfo, quem sabe eu possa fazer um curso na Universidade Federal de Minas Gerais, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de liberdade e de dignidade para todos. E é por isso que eu tanto acredito nessa proposição e quero tanto batalhar para que ela logo venha a ser implementada no Brasil e em todos os países do mundo. Sim, é muito interessante o que o senhor falou, porque
justamente sobre o auxílio, que foi um dos principais temas aqui da conversa, muitas pessoas tiveram que ir para a rua se arriscar a pegar a doença porque não tinha um auxílio nesse ano, né? O auxílio, ele voltou a ser pago no início de abril agora. Então, imagina, lógico que a gente quer que as pessoas fiquem dentro de casa, e isso eu sempre converso com os meus familiares, com quem eu posso, mas diversas pessoas estavam com o filho em casa, com a filha em casa, com os filhos em casa, com o pai idoso em casa, sem um auxílio que proporcionasse o mínimo de alimentação, e muitas tiveram que colocar a cara na rua e se sujeitar a pegar a doença e morrer porque não tinha outra forma de se alimentar. Então, essa citação que o senhor fez, eu acho que assim, pegou muito forte em mim, porque a gente vê isso no dia a dia, sabe? E é muito triste a pessoa ter que escolher entre comer e correr o risco de pegar a doença, porque é muito difícil ver o seu filho em casa pedindo alimento e você não poder proporcionar. E agora, me digam, qual é o chefe de Estado que vocês hoje têm maior afinidade e admiram? Vivo que esteja exercendo a chefia do Estado. Por favor. Difícil um nome aí, Elton? Como? Difícil essa. Tem alguns que a gente admira bastante, mas acho que eu pelo menos tenho para mim não tentar criar essas. Tem algum que tem proclamado todos os chefes de Estado a colocarem em prática os instrumentos de justiça para que então possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países? Tem algum chefe de Estado que tem conclamado isto, que vocês têm acompanhado? Que eu tenha notícia, não. Que eu tenha notícia, não, mas a que está mais em voga para mim é a primeira-ministra da Nova Zelândia, que soube controlar o coronavírus de uma forma espetacular e deu uma lição para o mundo aí de como se governa um país, né? Como se lidera um país, né? Ela foi formidável. Mas teve um que tem viajado aí, visitado o líder islâmico, visitado os chefes de Estado na América Latina e tem dito: coloque em prática os instrumentos para a realização da justiça para que possa haver a paz. E tem conclamado jovens a se reunirem com ele em Assis, na Itália, na terra de São Francisco de Assis, para conversarem sobre a economia de Francisco e Clara. Eu não sei qual é, sinceramente. Conta pra gente, senador. Quem? Conta pra gente. Eu não sei, sinceramente não sei. Vocês gostam do Papa Francisco? Sim, claro. O Papa tá famoso. Justo. Eu não tinha pensado no Vaticano enquanto Estado Nacional. Vocês já leram o último livro do Papa, Vamos Sonhar Juntos, que saiu em dezembro último, pela Intrínseca? Não, todavia não. Vamos sonhar juntos o caminho para um futuro melhor. Vocês têm que colocar no seu trabalho, comprem esse livro e daí vejam na página 143 o que o Papa Francisco fala sobre a renda básica universal. Posso ler para vocês? Claro. Claro, por favor. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho
que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego, e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Viu como o Papa Francisco defende tão bem também a renda básica de cidadania? Tem uma boa nova. Em nome de um morador de rua de Porto Alegre, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul entrou com um mandado de injunção perante o Supremo Tribunal Federal para que o presidente da República venha a regulamentar a lei da renda básica de cidadania. E então acabam de votar os 11 ministros e todos para que o governo federal venha a regulamentar em período de 12 ou de 18 meses a instituição da renda básica de cidadania. Então, uma coisa muito importante. Ótimo. Senador, muito bom mesmo. Para fechar, assim, eu acho que a gente fica muito ansioso, né, quando se fala de Brasil e de futuro. E aí, queria aproveitar um pouquinho da experiência política do senhor para fazer uma pergunta que não está necessariamente dentro do tema da renda básica, né, mas que tem uma certa relação. Em relação às próximas eleições, o senhor acha que a gente vai conseguir montar uma união, né, que nem o livro do Papa sugere, e vamos todos juntos, para tentar colocar no Brasil agora uma liderança progressista que seja a favor de programas como a renda básica de cidadania? Você acha que compensa mais as lideranças serem fragmentadas? Enfim, como o senhor enxerga o próximo pleito no Brasil? Eu acho fundamental que haja a união de todos os partidos progressistas, como o PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT, a Rede e tudo, e todos venhamos a defender políticas econômicas e sociais que incluam a renda básica de cidadania universal e incondicional e, portanto, eu sou a favor de unirmos as nossas forças e que possa, seja o presidente Lula, ou Fernando Haddad, ou aquele que for escolhido, o que eu quero é que este que for escolhido seja um campeão da defesa da renda básica de cidadania. E é importante que os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal acabaram de votar que o governo federal tem que regulamentar a Lei 10.835 de 2004. Vocês sabem quem é que vai ficar contente com isso? Que foi um grande defensor da renda, da garantia de uma renda para todos, que acredito que vocês têm muita afinidade com ele. Se vocês quiserem, eu trago aqui para lhes mandar um abraço. Gostariam? Claro. O senhor mesmo, né? Vai lá e volta. Aqui está o amigo de vocês. Muito bom. Martin Luther King Jr., quando se completaram os 100 anos da abolição da escravidão, ele fez um dos mais belos discursos da história da humanidade. Eu tenho um sonho, I have a dream. Eu tenho um sonho de que um dia, nos morros vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos, os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se dar as mãos
na mesa da fraternidade. Eu sou um discípulo de Martin Luther King Jr. e, por isso, defendo tanto a renda básica de cidadania. No livro Caos ou Fraternidade, para onde é que nós vamos daqui para frente, ele defende aquilo que mais e mais economistas estão defendendo, a garantia de uma renda para todos, viu? Então, aqui eu lhes mando um grande abraço de Martin Luther King Jr., tá bom? Bom demais. Senador, a gente já está aqui há quase uma hora. Eu queria agradecer ao senhor pela disponibilidade, por ter vindo aqui sempre com boa vontade, conceder essa entrevista para a gente. A gente ficou muito feliz, foi uma entrevista muito legal, um bate-papo bem tranquilo. Anotamos aqui todas as indicações que o senhor sugeriu para a gente, serão consideradas, viu? E parabéns pelo trabalho ao longo do tempo. Quando a gente comentou com o pessoal aqui, muita gente elogiou o nome, muita gente falou sobre a transparência que o senhor sempre colocou em toda a vida pública. Então, muito obrigado por essa atenção com os mais novos, né, assim, que estão chegando agora para tentar colaborar com a política também, e por esse ímpeto, essa animação mesmo, porque é contagiante. Ver o senhor, assim, tão animado, tão entusiasmado, mesmo depois de tanto tempo já insistindo e com vitórias, derrotas, enfim, a gente vai seguindo. Então, muito obrigado mesmo pelo tempo. Rodolfo, quer complementar alguma coisa? Eu queria agradecer também, para mim hoje foi uma aula aqui que a gente teve, a gente se sente muito honrado de conversar com o senhor. Eu acho que os primeiros contatos que eu tive com política talvez vieram eu gostava de Racionais e por algum motivo o YouTube me recomendou um vídeo do senhor no show, e eu acho que isso foi uma das primeiras chamas da política dentro da gente, sem puxar saquismo, sem nada, e pode ter certeza que eu vou ler os livros que o senhor indicou aí. Para mim foi uma aula, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente. Um grande abraço, então, felicidades, e vamos fazer com que logo em Belo Horizonte, Minas Gerais e no Brasil tenhamos a renda básica de cidadania. Um grande abraço para vocês. Grande abraço, tchau. Um abraço.